Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Now, roll for initiative, suckers! Olá, ouvintes! Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Escudo do Mestre. E hoje nós vamos parecer o MDM de tanta regra que a gente vai cagar. Uhul! Não, é verdade? Nossa, caralho. Isso foi na cara, assim. Ai, meu Deus. Do que vamos falar hoje? Aliás, quem somos nós, né? A gente nunca se apresenta. É verdade, é verdade. Então, para quem não nos conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou o Chess, também conhecido por @Ravena, com 2 vezes no Twitter, onde vocês podem falar comigo. E aqui comigo está... O Vitor, @capivara no Twitter. E hoje nós vamos falar da única, da sensacional, da sensual Dragão Brasil. A maior, melhor e a única revista de RPG do Brasil. Essa mesma. E agora, que está voltando. Então, esse episódio aqui a gente resolveu fazer, haja vista o retorno da Dragão Brasil, para falar um pouco da história dessa revista, da relação que nós temos com ela, do que nós achamos que essa revista fez de bem e de mal para o mercado nacional, as nossas edições favoritas, muita nostalgia. É isso que nós vamos fazer aqui hoje. Basicamente a nossa opinião. Cagando. É verdade, vamos cagar regra pra caramba, né? Exatamente, todas as opiniões que a gente tem aqui são baseadas em estatísticas extremamente relevantes tiradas das nossas bundas, então é muito achismo, muito da impressão que a gente teve nos últimos anos. Reflexões que a gente já teve em particular, né, conversando algumas vezes, e que agora a gente resolveu trazer à tona por todo o hype pela volta da revista, né, para aqueles que não sabem. Pois é. E vocês, ouvintes, depois nos digam se vocês concordam, discordam, quais foram as relações que vocês têm com a Dragão Brasil. O que eu acho muito engraçado é, assim, a gente está acompanhando um pouco desse hype, de tudo que as pessoas estão falando, estamos aí próximo do lançamento do primeiro volume, né? Talvez na época de lançamento desse podcast, o primeiro volume já tenha saído, não sei. E a quantidade de pessoas que fala, eu ouvia falar sobre a Dragão Brasil, eu não tinha idade ou não jogava RPG na época que ela era publicada, mas eu a conheço pela fama e vai ser muito bom poder acompanhá-la agora. E é uma coisa que meio que não me passou, sabe, pela minha cabeça, sabe aquele momento que já está se sentindo velho agora? Uhum. Que você para pra pensar que tem realmente toda uma geração de jogadores que não tinham esse hábito. Lógico, tem jogadores daquela época que não tinham o hábito de comprar a revista, etc. Mas tem uma galera que ou era muito jovem ou não jogava RPG na época. E que talvez só veio ouvir que existiu em algum momento na história do Brasil uma publicação em banca, em revista, né, impressa, especializada em RPG. Mas bom, vamos lá, vamos começar um pouquinho ali de trás. O que foi a Dragão Brasil, né? A Dragão Brasil foi uma publicação voltada para o público RPGista. Ela começou, os primeiros 2 volumes, acho que ela chamava Dragon, né? E ela vinha na pegada de fazer matérias com autores nacionais, etc., sobre os RPGs que estavam saindo na época. Isso é idos de 1994, quando a primeira edição foi publicada. Que eu acho que nenhum de nós jogava RPG em 94. Ou você jogava, Chess? Cara, em 94 eu tinha 7 anos. 7 anos? Então... Eu não sei. Tem gente que a gente conhece que começou a jogar RPG com 6 anos. Que o irmão mais velho jogava. Eu fui jogar RPG, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, né? Mais tarde que isso. Você também, né? Foi mais tarde. Isso.
Mas a revista começou a ser publicada nessa época e ela trazia basicamente matérias para os jogos que estavam saindo na época, que tinham aqui no Brasil, que estavam fazendo um certo sucesso, que se resumia basicamente no começo a D&D, um pouco de AD&D, alguma coisa de GURPS, e a gente estava começando a vir aí o sucesso do World of Darkness, né? Ainda não tinha sido publicado no Brasil. Essa publicação de RPG, ela, apesar de o marketing ser que ela era a maior, a melhor e a única, isso não foi bem verdade, né? Ela tinha, no começo tinha a Dragon Magazine, né, sendo publicada no Brasil, Sim. que foi descontinuada depois das primeiras edições. E as equipes meio que se fundiram, né? O Saladino, ele era roteirista, trabalhava como editor, eu acho, na Dragon Magazine, né? O Cassaro foi editor da revista desde o começo, né? Marcelo Cassaro, e o Trevisan entrou depois. E esses três formaram o trio Tormenta, né? Clássico. Exatamente. Que carregaram a revista, que deram deram as diretrizes dela na maior parte da sua duração ou na fase mais bem sucedida que ela passou. Foi uma revista que foi publicada de 94 até quando o Cassaro parou de ser... trocaram a equipe criativa, né? Que foi idos aí de 95. Então ficou aí 11 anos, 10 anos. 2005, 94 a 2005. 94, o que eu falei? 95. Perdão, 94 a 2005. Então ficou aí um período de mais ou menos uns 10 anos na banca. Pois é. O que é um feito naquela época, hoje em dia é quase impossível, naquela época já é um feito enorme. Uma revista, ainda mais de nicho, se manter em publicação por tanto tempo. Era engraçado porque... Teve 111 números com a equipe original e depois mais 11 números com a equipe nova. E é engraçado porque a gente está falando de uma época de RPG que, se você levar em matéria a quantidade de títulos publicados em língua portuguesa aqui no Brasil, era muito menor, né? Entre em 94. Mas também a gente fala desse período da década de 90 como meio que não dá pra falar uma era de ouro, mas assim, era um momento de ebulição do hobby. Era de franca expansão do mercado. E com certeza, em termos de números e de dinheiro que estava rolando, a gente teve o ápice do mercado ali por volta dos anos 2000, quando a gente tinha encontros internacionais de RPG com 30, 40 mil pessoas. Sabe? Foi uma época, esses anos iniciais dela, foi uma época que calhou com... Você tinha o D&Dzinho da Grow, que Caixa Vermelha e tudo. Ele era publicado, tinha sido lançado no Brasil, né? Mas não tinha se dado continuidade. Outros livros do D&D, para quem não sabe, a linha teve continuidade, o Holy Encyclopedia, tinha várias coisas. Isso nunca chegou a vir para cá, né? Mas teve isso, teve o começo quando a editora Abril assumiu, pegou os direitos para publicar o AD&D e fez uma tiragem absurda de livros que a gente encontra até hoje, né? Uma tiragem imensa. A editora Abril apostou que ia ser a grande explosão do mercado. Depois calhou com a entrada do Devir, trazendo GURPS, trazendo a linha do World of Darkness, Vampiro, que foi outra revolução, né? Foi grande, foi grande. Então foi um momento de franca expansão, né, que justificava você ter essa publicação ali. A publicação tinha outras coisas também, né? Eles traziam os primeiros números, eu lembro que era muito aventuras, tinha várias aventuras prontas na revista, algumas coisas assim de resenha falando de lançamentos lá fora. Cara, eu peguei a minha tô dando uma olhada aqui nas capas das edições, né? Tô com todas elas aqui abertas para motivo de cultura também tô. Então. E você vê que mesmo no começo dela, ela já tinha coisas que eventualmente seriam uma marca registrada da revista, quando eles fizeram matéria sobre Caverna do Dragão, sobre Predador, Arquivo X, que era essa coisa de adaptar coisas da cultura pop que estavam em evidência naquele momento para os sistemas de RPG que a revista cobria. E isso foi... a gente vai falar disso mais pra frente, mas talvez uma das grandes contribuições da Dragon Brasil no sentido de trazer novos jogadores pro hobby e afins.
em toda a sua história, eu comecei, eu falo isso, eu acho que não é a primeira vez que eu conto essa história, mas a primeira Dragão Brasil que eu comprei, que eu tive acesso, foi a número 4. Eu comprei num sebo. Na verdade não foi num sebo, foi uma barraquinha numa feira, o cara vendeu umas revistas antigas, e eu comprei lá, mais ou menos li, e achei as coisas interessantes. Eu lembro que vinha com vários personagens pra D&D, vinha com uma matéria sobre Call of Cthulhu, que eu olhei e falei, meu Deus, o que é? Explodiu minha cabeça esse tal de Cthulhu, né? Eu lembro disso. De nome impronunciável. Durante muitos anos foi tipo, meu sonho era jogar Call of Cthulhu, meu Deus, né? Mas Cara, nessa época que eu comprei, na verdade, a revista já tava no número 60 e poucos. Foi na época próximo, alguns meses que antecediam o lançamento da terceira edição de D&D. eu lembro que comigo foi parecido, cara. A gente comprou mais ou menos na mesma época, porque a primeira edição da Dragão Brasil que eu comprei, na banca, né? Fui lá na banca e comprei, foi a 59 com o Goku na capa. Eu comprei sem saber que era uma revista de RPG. Eu comprei por ser uma revista que falava de Dragon Ball. Na época eu era maluco por Dragon Ball, já tinha jogado RPG antes, mas eu não sabia do que era Dragon Brasil. E eu fiquei maluco com a Dragon Brasil naquela época, a ponto que, claro que isso demorou um período, né? Não foi imediato. Mas eu voltei e comprei todas as edições anteriores que eu consegui encontrar. Depois de muito tempo, isso foram todas mesmo. Mas na banca que eu tinha, depois que eu comprei a do Goku e eu li, né, a 59 eu li, eu já voltei e lá já tinha a temporada de caça, tinha a do 3DT, tinha a do Tormenta, tinha uma porrada aliás, a do Tormenta, não do 3DT, né? O 3DT veio depois. Tinha uma porrada de edições antigas que eu já rapelei, porque... Naquela época voltava muito pra banca, né, a edição. Eu lembro que depois eu encontrava na banca umas, sei lá, 12 a 13, se vinha num Uhum, pacote por preço de uma revista. uhum, Aí você ia e comprava. A primeira que eu comprei mesmo de ir na banca foi a 64. Tô vendo aqui que foi uma que tinha de uma adaptação de X-Men, né? Aliás, essa coisa das adaptações, né? uhum. Que sempre estampavam a capa, né? E depois daí eu fui continuando comprando. E eu comprei a revista até o fim dela. E eu aproveitava os Assim, encontros para comprar as revistas anteriores. E ela eu não sei, era meio que um evento com o meu grupo de jogo, né? O começo do mês vai sair a Dragão do mês. E a gente sim, esperava, porque dependendo do que viesse na revista, moldava o que a gente ia jogar naquele mês ou nas próximas semanas, com né? certeza. Dependendo da adaptação que viesse, da aventura que viesse, do que viesse, aquilo ia meio que moldar a maneira que a gente ia consumir o hobby nas próximas semanas, até o lançamento da outra edição, né? As- a- Tinha muito disso, de chegar pro grupo. Saiu o DP desse mês, a pessoa na banca comprava, a gente meio que lia, às vezes tinha encontro, era molecada, né? Se via o tempo todo na escola e depois. A gente lia a revista meio junto e bolava as ideias, pegava as adaptações. Tinha, Era, as minhas revistas circulavam em mão de 3, 4 pessoas, porque eu comprava, a minha única regra era que eu tinha que ler a revista primeiro. sim, sim. Então eu comprava ali ela inteira, passava pra uma pessoa, passava pra outra, voltava pra mim. Invariavelmente destruída. É engraçado vendo aqui as capas que a DB foi a minha porta de entrada pra muita coisa, cara. Vários animes que eu não conhecia porque eu Foi? era muito jovem, então a minha primeiro contato com coisas como Rama-Meio, como Evangelion, Scaflone, veio da Dragão. Embora eu assistisse anime antes, eu vi o mainstream, né? Eu, E isso foi também uma coisa interessante de lembrar que não só RPG a Dragão influenciou nos hábitos que eu tinha. Porque a gente tem que pensar que essa época do lançamento do Dragão, até mais ou menos essa época que a gente comprou, eram tempos muito diferentes. Para começar, tempos sem internet. Para Exato, começo de conversa, né? Tempos onde pelo menos eu não dominava o inglês. também não. Então eu não tinha acesso a um monte de coisa. É, é, a geração anterior tinha sido a geração Xerox, né, que o pessoal fala, que o pessoal trazia um livro importado e aí xerocava para várias pessoas e não sei o que, tarará, tarará. Então era um conhecimento diferente, né? Uhum. E é o que você falou da revista ser a porta de entrada. A gente conversa muito, eu e você, a gente fala muito sobre como hoje o cenário do RPG no Brasil, a gente não tem meio que um lugar que centraliza a informação, né? Tipo um grande portal ou um grande fórum, que seja uma referência que você vai olhar atrás do que tem de mais novo, da mídia, etc. Exato. E É, a Dragão fazia muito esse a papel. Dragão era isso De naquela época. apresentar as tendências internacionais, de
mostrar o que estava saindo aqui. Uma grande parte, como você falou, uma grande parte de jogos, sistemas diferentes, filmes, animes também, alguns dos meus favoritos, né, vieram da capa dela. Cara, eu me lembro até hoje de uma coisa que, isso pra mim foi muito relevante. Eu sempre digo que, às vezes as pessoas têm algumas obras de ficção que são seminais para a vida daquela pessoa, para a formação da sua personalidade, ou de gostos que ela vai ter no futuro. E eu digo com segurança que Senhor dos Anéis é uma obra seminal para o tipo de gosto que eu tenho, né? Eu conheci muito jovem, moldou muito do meu gosto pelas coisas. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre o Senhor dos Anéis foi numa Dragão Brasil, numa sessão de cartas. Eu lembro até hoje, não me lembro qual foi, mas que alguém mandou o poema do Anel, né? Aqueles versos do Anel, o Anel para todos dominar o Anel. E falou, caraca, eu li esse livro, eu achei maravilhoso. Eu li só o primeiro, onde eu acho os outros e tal. E o cara perguntando na sessão de cartas do Dragão Brasil sobre isso, eles respondendo, você finalmente conheceu a trilogia do Anel, essa coisa maravilhosa. Você pode... Deram umas dicas, tipo, procure em sebo. Na época não tinha as edições da Martins Fontes e tudo mais. Eu lembro que anos depois, anos ou meses, enfim, eu não me lembro, pra criança tudo parece muito tempo. Uhum. Eu vi esse livro na Devir, quando eu fui lá uma vez, meu Deus, é aquele livro que eu vi na capa do Dragão. E eu li O Senhor dos Anéis, isso muitos anos antes dos filmes acontecerem, e foi por causa do Dragão, que foi uma obra tão importante pra mim, que eu conheci e tive o interesse de correr atrás por causa do Dragão no momento que conheci. Igualmente, cara, eu tambem conheci O Senhor dos Anéis por causa do Dragão. Numa matéria deles que eles falavam, eles tinham umas matérias que eles faziam reviews de literatura, né? Falavam de alguns livros relacionados a RPG, mas não assim, romance do cenário. Tinha também. Mas às vezes era um livro que falava uma história sobre, tipo, uma side story sobre o Drácula, por exemplo. Um livro que corria paralelo ao Bram Stoker. E aí eles mencionavam e outras coisas. E tinha uma que falava disso. E eu lembro que eu li, fiquei pirado e mostrei pra minha mãe na época, olha mãe, é esse livro aqui que eu quero ler. Ela procurou pra caramba, não achou. Só depois, nas edições da Martins Fontes, que eu fui conseguir ler também. É engraçado porque, assim, eu acho que a Dragão, ela é em parte responsável, não vou falar que ela é completamente, mas por dar um destaque, dar uma sobrevida, nutrir muito das comunidades dos jogos que tinham, né, das comunidades RPGísticas, né. Então, no sentido de, a partir do momento que ela foi deixando, por exemplo, de mexer com GURPS, foi coincidindo com queda do interesse e não tinha edição nova, etc, etc. Então eles meio que faziam esse papel de dar o suporte para um cenário quando as editoras que traziam aquele cenário para o Brasil ou aquele sistema não davam esse suporte. É verdade. O pessoal pega e lança um monte de livro de AD&D, começa a lançar Forgotten Realms e para. E só. Né? E na Dragão você podia ter certeza. Toda a revista ia ter uma matéria sobre AD&D, até a saída da terceira edição, né? E mesma coisa para Vampiro. O pessoal lança o livro básico e depois vai lançar Lobisomem, vai lançar Mago, mas essa é uma época que as editoras lançavam 3 grandes livros por mês. A quantidade de suplementos lançados para cada jogo era muito grande. E era mensal. Né? E aqui no Brasil a gente tinha o suplemento, o livro principal, às vezes um suplemento e acabou. Shadowrun, por exemplo, teve o livro principal, teve um suplemento que era o de contatos, catálogo do samurai urbano, uma aventura e morreu. E a Dragão lançava matérias, falava de Shadowrun, falava de coisas e tal, lançava, falava. Eu lembro quando ele tinha até uma piada recorrente que era pessoas que jogavam 2020, eles zoavam na sessão de cartas. Caralho, alguém ainda joga 2020? Ou então, tá lá junto com todas as cartas do pessoal querendo matéria sobre 2020, todas as 4. E tinha isso também, né? Cyberpunk 2020 lançou em português, eles chegaram a ter umas matérias em cima. Então, eu acho que eles tinham um papel interessante em manter uma comunidade viva. Como eu falei, ele era meio que um centro que reunia as pessoas, né? Você jogava RPG, muitas pessoas liam a Dragão, e aí eu jogo Vampire, e aí eles começaram uma coisa que tinha, por exemplo, para Vampire, eu tô vendo aqui, a capa da Dragão 15 era o Sampa by Night. Nossa, eles começaram a fazer essas adaptações by Night, que eram os livros de cenário, né, de vampiro, mas fazer com as cidades brasileiras, né? Isso era do caralho.
E aí começaram, teve Sampa, teve Rio, Curitiba, Belo Horizonte, teve um monte de cidade que eles pegaram nisso aqui, né? Foi um monte. E isso, querendo ou não, avivava avivava a comunidade. Você estava sempre entregando mensalmente uma matéria nova. Era uma A qualidade época. você podia questionar, mas enfim. Era uma época que, primeiro porque eu era moleque e não tinha dinheiro, depois porque o ritmo de lançamentos não existia, e por fim, você não tinha acesso à internet. Ou a internet não existia at all, ou você não tinha acesso como fato. Enfim, o acesso à internet era muito diferente naquela época, né? Eu fui ter um computador bem mais tarde já, por exemplo. Então, não era mais difícil. A Dragão era uma fonte mensal de conteúdo de RPG para você. Às vezes você lia, relia e pegava uma aventura e usava o que eles pensavam. As coisas que se falava na Dragão dominavam a discussão dos grupos de RPG que eu tinha contato, pelo menos, durante aquele período. Pelo menos a galera que não tinha acesso ao material gringo, que não tinha acesso ao inglês e tudo mais. Claro que depois com a internet isso mudou. Mas o fato é que a Dragão era esse. De certa forma, ditava regras, ditava tendências no que a gente Algumas via por aqui. vezes. E sempre com o dedo muito firme no pulso das coisas que estavam rolando no mercado nacional. E algumas vezes até. Não vou falar de uma maneira negativa, mas tem algumas coisas que não são injustificáveis, mas a Dragão colaborou muito. Então, por exemplo, a gente fala GURPS. Aí, geralmente, GURPS é complicado pra caralho, tem regra pra cavar buraco. E a primeira vez que eu escutei isso foi lendo na página do Dragão. GURPS tem regra pra cavar buraco. E eles trabalharam com GURPS por muito tempo, né? E depois eles foram deixando isso e foram falando de não, GURPS, pô, muito trabalho, isso aqui e tal. E aí ficou. Eles alimentaram essa coisa também que GURPS era complicado pra porra. Tipo, não é do nada, GURPS era uma coisa complicada. Mas eu acho que muito que ficou no imaginário coletivo, principalmente esse ponto, sabe, assim, tem regra pra cavar buraco, sabe? Essa frase ficou muito marcada. Com relação a isso, vale a pena fazer um tópico sobre esse aspecto. Bem ou mal, a Dragão, por todas as coisas fantásticas que ela fez, introduziu e trouxe para toda uma geração de jogadores, tanto que o pessoal fala em geração Xerox e geração Dragão, que eu sou certamente uma pessoa da geração Dragão. O Dragão Brasil influenciou os meus anos formadores como jogador de RPG. Mas bem ou mal, era uma revista escrita por 3 pessoas que tinham seus gostos e tinham suas preferências, e muitos desses gostos ou preferências ou tendências que eles tinham na hora de produzir a revista se tornaram tendências dessa geração Dragão, vamos dizer assim, que jogou durante essa época. Então, tinham várias coisas que, se você leu a Dragão na época, vão lhe soar familiares, como o representamento complicado, ou então o roleplay é muito mais importante do que combos ou regras ou qualquer coisa assim. Essa coisa de bater falando que o roleplay era mais importante que as regras e também falando sobre diversão, né? Se você bater falando, diversão, se você tá. O único jeito de jogar RPG errado é do jeito que você não tá se divertindo. Mas haviam certas posturas que a revista tomava que se tornaram posturas dessa geração por muito tempo, né? Ou então a coisa de, tipo, o jogador de D&D é só porradeiro, coisas que você via reproduzida nas páginas da revista. Às vezes em humor, às vezes como opinião das pessoas que escreviam, especialmente quando eles começaram mais pra frente a dar muita atenção na revista para os produtos que eles produziam. O que é razoável, né? Como eles falavam, eles têm que dar o destaque para as paradas que eles fazem, que senão ninguém vai dar. Mas quando você vê quando veio Tormenta, quando veio 3DT mais forte, quando veio os sistemas que eles criavam, os cenários que eles criavam, tudo mais, você via cada vez mais esses sistemas tradicionais serem jogados de lado, ou defeitos deles serem apontados com mais frequência nas páginas da revista, porque os caras venderem o peixe deles também, né? Não critico isso de forma nenhuma. Eu lembro até hoje quando tinha uma edição que falava do lançamento da 3ª edição do Forgotten Realms, que é a melhor edição do Forgotten Realms, provavelmente, e tinha uma entrevista deles com eles mesmos falando sobre isso. E uma das perguntas era, vocês não têm medo de que agora Forgotten vai sair no Brasil um cenário tão tradicional
e tudo mais, e a resposta era alguma coisa do sentido: chega num grupo de RPG e pergunta quem é o maior arquimago de 5 NPCs de Tormenta. Agora chega e peça pra citar 5 NPCs de Forgotten Realms. Você só vai ouvir o Elminster, coisa assim, sabe? Então... Mas é verdade, porque eles... Isso o Trevisan falou recentemente, com toda a coisa da volta do Dragão, etc., falou bastante sobre como que surgiu, né, a coisa de Tormenta e tal, que surgiu do fato que eles perceberam que tinha um nicho, né? Eles perceberam que o pessoal fez uma AD&D, que seja, ou GURPS, ou o que quer que seja. O pessoal lançou uma tiragem, vendeu um monte de livro, um monte de consumidor, né? Aquela molecada jovem comprou e tinha acesso a essas regras, mas não tinha onde jogar, não tinha um cenário, não tinha nada. E eles cansaram de aproveitar uma base instalada, né? E aí lançaram o próprio cenário deles, que quando eles lançaram, saiu junto com a Dragão Brasil número 50, ele vinha juntando, na verdade, pequenos trechos de coisas que saíram nos 50 números anteriores, né? Então, uma cidade que tinha sido uma matéria numa determinada dragão, o nome de um deus que tinha sido referenciado num conto numa outra revista. Eles foram juntando esses fragmentos, por isso o pessoal fala muito que Tormenta é um cenário, uma colcha de retalhos, não sei o que, não sei o que lá. E é verdade, eles pegaram vários desses elementos, costuraram isso de uma maneira razoavelmente coesa e lançaram, inicialmente até despretensiosamente. Se você for olhar, a edição era um brinde, né? Ela vinha com regras para GURPS, a D&D, a primeira, né? E 3DT, que também foi outra coisa que veio nisso. 3DT inicialmente era para ser um suplemento para Toon, o RPG lá de desenhos animados, né? E a galera cansou de ficar no vai, não vai, faz, não faz, vai publicar, não vai publicar. E lançaram, né? 3DT começou, as 2 primeiras encarnações dele, era um jogo satírico de anime e tokusatsu. A ideia era fazer piada com o gênero, né? E foi na sua terceira edição, né? O famoso 3DT, né? O famoso 3DT, que eles... Que ele ganhou um arte de sistema também, genérico, né? Também, ainda mantendo a pegada, né? É o foco, é o estilo anime, mangá, etc. Mas ele virou uma coisa genérica, um pouco mais estruturada, e foi virando um sistema que as pessoas jogavam muito, simples, de fácil acesso, né? Mas também nascido das páginas da Dragão Brasil. A gente tinha falado um pouco sobre as matérias, né? Eu acho que uma coisa que a gente já comentou, mas que marcava demais, a gente já falou, né? Mas entrando um pouco nesse assunto, eram as adaptações, né? Muito. As adaptações, sejam personagens, obras inteiras, o que quer que seja, viraram uma marca registrada da revista, né? Apesar de críticas, né? Porque sempre teve quem criticou. Que não eram materiais originais, né? Mas... Sempre tem. E tem muito material original também, é bom dizer. Mas eu acho que as adaptações trouxeram muita gente que não tinha interesse ou não conhecia RPG pro hobby. E essa foi, com certeza, a maior contribuição do Dragão para o nosso mercado e o que a gente tem no RPG hoje. Como eu falei, se eu jogo RPG é porque um dia eu abri a Dragão 59 e vi o Goku na capa, sabe? E quanta gente não fez coisa parecida. E era uma estratégia. Tinha essas coisas de ser. Era um negócio estrategicamente interessante, né? Você colocava a chamada da matéria de capa. Então, por exemplo, um anime que estivesse fazendo sucesso na época. Dragon Ball, no exemplo do Chess. Pá, estampando a capa. Criança sai, passa na banca com a mãe, olha, vê o Goku na capa. Ok, Goku é essa revista que eu quero. Ah, não, mas não é essa revista que eu quero. Ele vai querer essa revista, ou a revista com uma arte, pode ser até uma arte original, pode ser uma arte até muito bonita, mas uma arte de alguma coisa nova, que a criança não tem referência, etc. Que o público novo não tem referência. É lógico, é uma estratégia que, assim, isso de pegar na banca funcionava naquela época, tal. Mas hoje em dia, a gente discute muito sobre trazer novas pessoas para o hobby, e isso é uma coisa que a gente bate bastante, né? De você usar adaptações, né? Pegar um cenário, alguma coisa que já está estabelecida, que a pessoa gosta,
e trazer ela pra jogar aquilo. E é uma forma de você conquistar o jogador, de você trazer alguém novo pro hobby, né? Uma porta de entrada. Concordo. E teve das mais variadas, né? Tipo, cara, eu tô dando uma passada aqui, teve uma matéria de capa que era SWAT Cats. SWAT Cats, porra. Tipo, sei lá, um negócio meio... É tipo, puta desenho maneiro, SWAT Cats era É foda. maneiríssimo, maneiríssimo. Tipo, sei lá se as pessoas jogavam, mas assim, é um negócio que era legal de ler. E chama atenção. Muitas vezes eu não jogava tudo que tinha na revista, mas era sempre gostoso ler, né? Ver como eles Uhum. adaptavam. E às vezes você podia sempre canibalizar aquilo pra alguma outra coisa que você fosse fazer, né? Sim, e eles tinham ideias muito legais pro sistema, como, sei lá, quando saíram as regras de poder infinito pra 3DT, eu sempre achei isso um conceito legal pra caramba, sabe? Uhum. E ideias que até hoje influenciam coisas que você faz ou pensa. Era uma... É muita nostalgia rever essas capas todas aqui e ver o quanto a Dragão Brasil influenciou. Teve presente, né? Porra, é foda. Uma sessão que tava da primeira à última, que sempre foi meio característica, é Dicas de Mestre. Sempre teve. E essa parte das dicas de mestre, novamente, contribuiu muito para certos vícios ou certas coisas que os mestres dessa geração têm, né? A maneira como o trio dizia que era o certo de mestrar, vamos dizer assim, influenciou muita gente. Tinha muitas dicas boas, outras que hoje em dia eu questiono, mas que na época certamente melhoravam as minhas mesmo. Dicas de Mestre era sempre um momento à parte na revista, né? Porque era um momento que eu lia, talvez a seção da revista que eu mais gostasse na época, porque eu já comecei mestrando, sempre mestrava, então era um momento que eu vi umas discussões e às vezes batia muito com temas que eu tava vendo, como por exemplo, como encarar a morte de personagem, né? Eu lembro que tinha uma matéria que chamava assim, Éramos 6, que falava sobre quando os jogadores faltam na sua mesa. E era um problema constante comigo, né? E tipo, foi uma coisa que eu li muitas e muitas vezes. Essa parte de Dicas dos Mestres ela foi tão importante pra mim que por muito tempo, inclusive depois de eu ter começado o Escudo do Mestre, principalmente nas primeiras edições, acho que o primeiro ano que a gente estava gravando, quando a gente tinha que fazer um tema, eu voltava nas Dragões, pesquisava se alguma vez aquele tema já tinha sido citado, e eu ia ler para tentar extrair alguma coisa daquilo. Isso só foi mudar, assim, coisa de uns 2 anos para cá, quando eu li uma matéria e eu não concordei com a opinião do autor. Eu li e eu achei, eu falei assim, ó, isso não é o lado que eu quero ter, essa discussão, eu quero ter uma discussão um pouco mais profunda do que o que está mostrando aqui. E aí foi um momento que eu meio que, um momento de quebra, sabe? Que eu falei, lógico, as matérias, tô falando de coisa que eu fui reler há 2, 3 anos atrás, matérias que tinham publicadas há mais de 10 anos. Então, obviamente, a mentalidade do autor era uma na época e provavelmente não reflete a mentalidade dele hoje, né? Esperamos que não, sei lá. Claro. Então, mas foi aquele primeira vez que teve um momento de quebra. Eu li e falei, ok, isso aqui que tá escrito não serve mais pra mim, mas serviu por mais de 10 anos, né? E eu acho que até hoje é uma coisa, é um bom começo, assim, né? Eles têm uma série de matérias sobre criação de mundo que até hoje eu acho bem interessante para quem for ler, assim, umas pequenas dicas, tal. Você pode extrair coisa boa de lá. Outras coisas que... Vale a pena citar, por exemplo, algumas das nossas sessões favoritas da revista. A sessão de cartas eu adorava. A Dragão tinha a parada de ter os personagens respondendo as cartas, né? Que de tempos em tempos mudavam quem eram os personagens que estavam respondendo as cartas de lá. Tinha o Paladino, a Paladina, depois chegou o Anti-Paladino, depois veio o Paladino Overpower, depois veio Tio Catabrock, enfim, teve várias pessoas respondendo cartas no Dragão. E era divertidíssimo ver os comentários. Eu adorava ver os comentários ver os comentários ali. Tinha as lendas lendárias, que era uma parada sensacional. As lendas lendárias era aquela... eu acho que era a primeira sessão que eu lia. Do RPG Nacional. Eu acho que era a primeira sessão que eu lia.
que era uma sessão que você mandava só de coisas engraçadas que aconteceram na sua mesa. Eu sei lá, cara, eu questiono. Eu acho que se eu fosse pegar pra ler hoje em dia, né, eu ia achar meio que um saco. Mas na época, eu achava muito engraçado de começar. Era a primeira coisa, abrir e começar no ler por lá, né? A coisa das cartas interessantes é que tinha uma interação muito grande com os ouvintes, os leitores, né? Dependendo do que a pessoa escrevia, aquilo era meio que incorporado numa espécie de cânone da história dos personagens que liam as cartas, né? Uhum. Então alguém mandava uma carta e a pessoa fazia as perguntas, mas ela colocava lá que era a princesa tal, presa, nananana, o paladino veio a me resgatar. E no final da matéria, o que você tá fazendo? Não, eu tô pegando aqui minha espada de plástico pra ir lá resgatar a princesa. Tinha umas Exato. pequenas coisinhas assim. Era uma sessão de carta interessante porque muitas vezes começavam brigas, no sentido de gente mandar uma carta meio agressiva, questionando coisas que foram feitas, e os redatores responderem com sarcasmo, responderem, sabe, tirando onda com aquele leitor. Então o cara mandava eu lembro de um cara que mandou isso era uma moda, isso foi uma febre, né, que era você mandar o seu personagem Personagem apelão. indestrutível de 3DT feito com 12 pontos. Exato, porque derrotaria o paladino do eu outro, sou um não. personagem com 12 pontos que é impossível de ser derrotado. Aí o cara mandava lá. Aí o pessoal sempre pegava, não, tudo bem. Eu lembro que tinha uma que o cara mandou, e aí o cara começou, a gente vai colocar tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, isso cancela a sua habilidade, isso faz não sei o que lá, e aí você não tem como acertar, é só uma questão de tempo pra você perder. E parabéns, você foi derrotado por Dhalsim, o mais fraco dos Street Fighters. Então tinha um tom assim de resposta meio tapa na cara, né? Uhum. Tinha gente. Por que as metalianas têm peitos? Isso é antigo, né? Essa é antiga. Denuncia idade. E aí a pessoa ia e. Eu lembro de cartas que eram cartas, e aí no mês seguinte vinha uma carta da resposta, vinha uma tréplica do leitor, e aí zoava de novo. Então tinha esse clima meio de você ficar zoando o seu próprio leitor, sabe? Somehow Sempre existiu, funcionava. né? Mas de alguma forma isso funcionava. Eu não imagino isso muito bem funcionando hoje em dia. Mas naquela época funcionava, as pessoas torciam, sei lá, caralho, né? Que coisa. Eu gostava de uma sessão que chamava Tesouros Ancestrais. Sim. Ela era super pequenininha, era tipo metade de uma página na seção de notícias. E era sempre algum jogo velho de RPG. Jogo mais antigo, né? Então da década de 80, alguma coisa que só teve uma edição e nunca mais foi publicado. E algumas coisas eu ouvi falar por ali e fiquei, sabe? Falei, olha. No mundo do. Tem aquele jogo Witchcraft do CJ Carella. E ele tem um spin-off que era o Armageddon. E eu li, eu fiquei bolado com aquilo, que eu falava, nossa, que jogo foda, né? Jogo adulto, entre aspas, né? Mas era. Eu adorava os quadrinhos que eles colocavam, vira e mexe tinha na série. Eu gostava das notícias do Bardo, que eles ficavam contando coisas que aconteceram no exterior, coisas que aconteceram no Brasil, lançamentos que tinham e afins. E assim, adaptações, aventuras. E isso é uma coisa meio bizarra, mas eu adorava as listas de Magic que tinha. As cotações das cartas e tal. Cara, Uhum. agora foi só você. Não, pode ser. Eu sei que era uma sessão super criticada e tal. Você não curtia ficar olhando aquela porra. Tinha muita página. E tinha assim, era coisa que umas 6, 7 páginas na revista. Eu não me lembro mais, mas era. E eram cotações de cartas. E também num comentário recente do Televisão, né, que alguém perguntou, vai ter cotação de carta? Ele falou, não, isso aí não vai ter, né, claro, óbvio. Hoje em dia não faz mais sentido. Mas ele falou que tinha lojista que ligava perguntando, vai ter cotação nessa revista? Porque se não tiver, eu não vou pedir. Né? Eu não quero que venha, não precisa vir a revista, né? É uma época que o Magic, eu lembro que o Magic entrou no Brasil e começou essa disputa, porque ele começou a ser distribuído em lojas que eram as lojas de RPG, né, na época.
E aí, de repente, aquela mesa que estava separada para você jogar RPG virava a mesa para se jogar Magic. E Magic é um mercado muito mais lucrativo de RPGs do que RPG sempre foi, né? Uhum. Então tinha uma briguinha, né, entre quem jogava card game e quem jogava RPG. Sim, Que nunca sim. fez sentido pra mim, eu jogava os dois. Também. Mas Ah, isso chegou a existir, nas páginas dela apareceu também. Foi uma outra fase que foi marcada por ela. outra coisa que, cara, super besta, mas criança não tinha acesso a essas coisas, era o catálogo da Forbidden Planet. Que eu ficava Atrás, vendo. né? Que eu ficava vendo, cara, tem tal livro, e custa tantos reais, vou demorar, tipo, 3 semanas economizando dinheiro do lanche pra comprar, mas eu vou comprar. Era muito legal isso aí pra mim Cara, era o também, cara. catálogo com tudo que os caras tinham. Assim, de coisa nacional, etc. E, Tudo era, com e tinha preço coisas que olha numa que maneiro página. esse livro, esse suplemento de vampiro, e era onde eu conhecia os produtos. Porque Exato. eu não enfim, né, era muito pequeno, não dava pra ir na loja sempre. Meu pai não queria me levar toda hora, né, essas coisas. Então, pra mim era muito legal ver esse tipo de coisa. Ah, Cara, que saudosismo da Dragão ver essas coisas aqui. no seu número. Quando chegou no número 100, ela teve um evento, lembra? Dragon Fest. Nossa, me lembro Isso vagamente. existiu. Quando eles fizeram o número 100, eles anunciaram, né? Porque era aquela coisa. No número 50, eles lançaram Tormenta, que se Foi. tornou o cenário de RPG de fantasia medieval mais jogado do Brasil, etc. Eles falaram: o que que a gente vai fazer pro número 100? Pro número 100, nós vamos dar uma festa. E aí eles fizeram um encontro de RPG, né? Que eu não fui na época, eu não lembro por quê, mas eu lembro Eu que eu também não fiquei, fui. fiquei mal pelo fato de eu não ir. Não lembro como é que era, o que eu tinha que fazer, era algum compromisso inadiável, alguma coisa assim. E eu fiquei, puta, não acredito que eu não vou, meu Deus, tal, não sei o que lá, tá. Tinha uma coisa que eles fizeram depois na Dragão, que era interessante, que eles chamavam de versão Fast Play. Que eles pegavam um jogo que não era muito. Que não tinha no Brasil ainda, que podia ter uma fama, etc., mas não tinha aqui no Brasil. Eles faziam uma versão rápida, resumida das regras para você jogar. Foi assim que eu conheci Legend of Five Rings, por exemplo. Olha aí. Nas páginas dele, que era uma adaptação para 3DT. Mas teve outros, teve Wraith, por exemplo, eles fizeram uma dessa Sim. versão Fast Play, teve Trinity, alguns jogos assim que eram pouco conhecidos. Eles pegavam, adaptavam e lançavam. A revista sobreviveu todos esses anos e a gente falava isso, os editores falavam, né? Eles lançavam material para uma coisa que eles não tinham o sistema de regras. Uhum. E isso ficava uma zona meio nebulosa, né, legalmente falando. Eles estavam publicando e ganhando dinheiro, né, numa publicação, mas eles não eram donos daquelas regras, né? Isso foi numa época. Depois, quando veio a Open Game License e tudo mais, pro D&D, por exemplo, isso mudou. Esse tipo de relacionamento. E realmente, por muito tempo, tirando as coisas que eles faziam pra 3D e para eventualmente pro D&D quando teve a OGL, realmente. Interessante Tan- essa parte. Tanto é que quando a revista passou, quando o trio, por desavenças, etc., e essa história, se vocês procurarem na internet, ela tem muito melhor esmiuçada do que eu posso fazer aqui. O trio original saiu da revista, que Uhum. foi aí a nova equipe que assumiu foi marcada por um declínio, né, uma mudança. A revista não era mais a mesma. Uhum. E isso levou a um declínio dela, e eles fizeram uma revista que era uma sucessora espiritual, chamada de Dragon Slayer, né? E eventualmente eles mataram, de E fato, que né? eventualmente matou realmente o dragão. E que era uma revista que tinha a mesma pegada do dragão, né? Com Sim. adaptações, etc. Né? O mesmo tipo de humor, vários dos personagens que a gente falou na sessão de cartas, por exemplo, Uhum. apareciam lá. E a Dragon Slayer, quando ela saiu, ela tinha as coisas de já ter só matérias que a gente ia ver de sistemas que a Jambô estava dando suporte, né? Então você tinha Mutantes e Malfeitores, você tinha 3DT, a D&D 3DT, terceira. D&D terceira, porque D&D terceira podia, Tinha a né? OGL. E tinha o Tormenta D20. Sim. E essas coisas foram ficando, mas aí você já não encontrava mais a matéria, sei lá, um vampiro da vida, por exemplo, já Não. não tinha mais lá, né? Uma coisa que ficou, que estava se discutindo, né, se voltaria a ter, se não teria mais, como é que eles iam fazer com essa parte de regras para esses sistemas agora com a volta do Dragão, né? Para tentar tornar a revista de novo mais abrangente,
atingindo um público cada vez maior. Isso é uma coisa que eu gostaria de ver voltar. Eu adoraria, sei lá, tem uma 4ª edição de Vampiro vindo aí. Todo mundo leva a crer. Eu adoraria ver um Sampa by Night, uma temporada de caça atualizado, sabe? Esse tipo de coisa. Masquerade, que é o clube que eles fizeram, né? Porra. De repente adoraria ver como é que tá o Caerne da USP hoje em dia. Uma nova adaptação disso. Ou até pro mundo antigo, o World of Darkness, a linha do hacking, né? Exato. Falar das nossas edições favoritas, talvez? Pode ser. Então, como bom DMX que somos, vou fazer um top 5! Top 5 surpresa. Na nossa opinião. Você colocou em ordem? Não. Não, eu também não. E só 5 edições que eu gosto muito. 5 edições que eu gosto muito, eu coloquei também. Então, uma de cada vez, né? Vamos lá. Tá bom, vai. Fala você primeiro aí, uma edição que você gosta muito. Tá, a primeira edição que eu comprei, que eu acho que foi a mais relíquia, a capa caiu, etc. Que, como eu falei, foi a Dragão Brasil número 4. Acho que a coisa mais importante que vinha dela... Algumas coisas que eu conheci nela, né? O conceito dos robôs de Asimov, tinha uma adaptação para GURPS. Então a primeira vez que eu escutei falar de Asimov foi nessa revista. E Call of Cthulhu. A título de curiosidade, também foi a revista que teve uma matéria que foi muito infame, que era o Kainitech, que eram os vampiros com implantes cibernéticos. Nossa, eu lembro disso. Essa revista, isso aí foi... O pessoal falou muito mal dessa matéria, assim, foi muito criticada. Mas então, em primeiro eu falo a primeira que eu comprei. Você. Cara, em primeiro lugar... Quer dizer, não em primeiro lugar, mas a primeira que eu quero falar sobre é a edição 50, e tem Tormenta. Porque quando eu peguei aquele livreto de Tormenta pra ler, foi uma das primeiras coisas de RPG que eu li, assim, muito tempo. Eu tinha lido algumas coisas antes, eu tive aquele First Quest da Abril, anos antes, e tudo mais. Mas quando eu li aquele livreto, eu fui transportado para um outro mundo de tal forma, minha imaginação foi atiçada pelas coisas que eu lia naquelas páginas. Então era tão intensa. Eu li, relia e devorei esse livreto, aquele livreto da especial Tormenta, inúmeras vezes. Eu mestrei esse negócio para os meus amigos até encher o saco, sabe? Foi um negócio que... nomes que até hoje eu não me esqueço, sabe? Como Lorde Enxame, como ideias. Eu esqueci o nome da armadura, mas a armadura amaldiçoada que você entrava dentro e nunca podia sair. Shoulder, né? Uma coisa assim, a armadura maldita. Alguma poeirada desse jeito, cara. E quando eu li sobre triunfos, eu achei aquilo brilhante. E puta que pariu. Foi aquele momento, isso eu posso dizer com certeza, eu já gostava de RPG antes. Quando eu li o Tormenta, foi o momento que eu me apaixonei. Foi o momento que eu falei, isso aqui é o que eu vou fazer o resto da minha vida. Foi Tormenta. Aquela ediçãozinha que fez isso pra mim. Muito bom. Outra minha, a número 18. A matéria de capa chamava Juízo Final. E era um futuro alternativo para a linha do Mundo das Trevas. Era um futuro que a máscara era quebrada e todo mundo descobria que existiam vampiros e aconteceu o apocalipse, os lobisomens eram extintos. Ele via como uma linha do tempo, sabe? Uhum. E eu li e reli isso, né, naquele momento que assim, foi uma das primeiras dragões que eu comprei também, então eu tinha, sei lá, 6 revistas. Essa matéria com essa linha do tempo eu lia, aí depois dava, sei lá, 2 semanas eu lia de novo, porque era muito gostoso de ler, era uma história muito gostosa. De Lambuja ainda tinha uma aventura solo que era no Complexo Alpha de Paranoia. E foi a primeira vez que eu ouvi falar do computador é seu amigo, etc. Isso é traição é punida com a morte. Foda. Cara, pra mim vai ter que ser a edição 71. Se eu tiver correto, eu posso não estar, mas eu acho que é a edição 71. Porque teve a aventura, a Torre dos Pesadelos. Eu não me lembro se... Eu só digo que posso estar errado porque eu não lembro se a aventura que eu estou lembrando é essa, mas eu acho que é. Foi uma aventura que eu li que me marcou demais, assim, uma aventura que o enredo dela era sobre era em Tormenta, era um cara que um aprendiz de mago, se não me engano, que ele descobriu um livro bizarro, e o livro começava a espalhar uma corrupção pela cidade, e tudo ficava corrompido, e era uma aventura pra nível alto. Essa mesmo, cara, acho que é essa mesmo. E que o próprio solo virava uma parada meio o creep dos Zergs, tá ligado? Que ficava... e tinha armadilhas pra todos os lados, e mutações. E eu não sei porquê, mas eu li essa aventura e falei, meu Deus, isso aqui é a coisa mais inacreditavelmente foda do mundo. Eu nunca joguei,
a aventura, infelizmente. Mas eu tentei várias vezes, mas nunca deu certo. Mas essa foi uma aventura que eu reli de novo, e li de novo e achava brilhante as coisas que eu li ali, e que até hoje tem na mesa aquela aventura que influenciou a maneira como eu penso para fazer as minhas aventuras. Então, Ah, essa aventura me marcou demais. o número 62 me apresentou meu anime favorito da vida, Neon Genesis Evangelion. É justo. Foi impressionante. Eu lia e eu relia e eu ficava maluco, e na época era difícil ter acesso porque a gente tinha que comprar na Liberdade as fitas de VHS Uhum. gravadas. Era um inferno pra conseguir essa porra. E foi muito tempo que eu fiquei assistindo, porque um tinha uma fita, outro tinha outra. Um amigo meu tinha Locomotion, o canal de TV a cabo que passava Passava. alguns animes e passava Evangelho. Eu entregava uma fita virgem pro cara e falava, pelo amor de Deus, grava tudo nessa fita. Então, assim, meu anime predileto ever veio de lá. Eu nunca joguei nada com Evangelho. Já foi inspiração pra muita coisa que eu fiz. Mas eu nunca joguei, nunca usei adaptação, nada disso. De Lambuja tinha uma sessão, eles tinham uma sessão chamada Troubleshooters, né? Que era uma sessão meio pra dicas de jogadores, mas às vezes vinha com coisinhas meio cômicas. E dessa edição tinha, tipo, últimas palavras. Que era, tipo, umas coisas, tipo... verde, não, vermelho, não, verde, né? E, cara, muito legal, muito engraçado também. Ok, então a próxima que eu vou citar aqui é a 65, que me apresentou Dungeons and Dragons terceira edição. De longe o RPG que eu mais joguei na vida ever, assim, em termos de horas jogadas e suplementos comprados, regras lidas. Conhecer Dungeons and Dragons terceira edição me abriu. Essa revista não só me apresentou o fato que existia uma terceira edição vindo por aí, como também me interessou em ter os livros e comprar as coisas. E foi por causa dessa edição que depois eu fui atrás de Forgotten Realms, que se tornou os meus cenários favoritos de fantasia ever, e li 1 bilhão de romances. E hoje a relação que eu tenho com D&D é uma relação muito querida. Eu gosto demais de D&D. Foi um jogo muito importante na minha formação, embora não tão importante quanto 3D ou Vampiro. D&D é uma coisa que mudou muito o jeito que eu jogava RPG. E essa edição, eu adorava a capa dessa edição, que era um dragão comendo um cara e o cara dando porra. É uma ilustração do D&D 3.5 Tá no livro eu mesmo, acho. né, do 3D. Mas puta, essa edição foi muito foda pra mim. Conhecer D&D através dessa revista tornou essa edição importante pra mim. Eu já falei, mas a edição 97, a matéria de capa era no Yasha, mas isso não era o mais interessante. Era a edição que falava de Rokugan. Foi lá que eu aprendi, que eu conheci Last of Five Rings. Que a Foda. gente já falou quando fez o cenário top 5 de fantasia medieval. Cenários que eu acho um dos 5 melhores cenários de fantasia medieval, se é que a gente pode dizer isso, eu acho que sim, ponto. Talvez uma das edições que eu mais li, até um tempo atrás, quando eu precisei apresentar para eu tava pensando em jogar, eu queria apresentar para um colega meu, eu peguei a revista, porque é uma matéria de, tipo, 3 páginas, assim, mais ou menos, entreguei para ele e falei, Tó, lê essas 3 páginas, você vai saber sobre o que se trata o jogo. Então, acho um resumo do cenário muito bom. Então, a 97 ficou. Ok. Pra mim, engraçado eu tô pegando todas de um mesmo período, mas aqui tem muita coisa boa nesse período. É 58 que saiu a temporada de caça. Eu era jogador de vampiro e do World of Darkness em geral era o sistema que eu mais jogava, até eventualmente eu começar a jogar mais D&D do que vampiro e afins. Mas temporada de caça foi uma parada que explodiu minha cabeça, quase tão forte quanto o Manual da Tormenta explodiu minha cabeça 8 meses antes. Sabe, eu adoro a temporada de caça. Até hoje eu volto nesse material para ver algumas coisas que ele tinha. Eu sou apaixonado pelos conceitos que eles trouxeram e por essa ideia de transformar a sua cidade, que a gente aqui é brasileiro, a gente nunca tem tanto acesso assim. Lá fora é comum, né? Tipo, Cyberpunk é em Chicago, enfim. Se você for das cidades é legal, mas a Dragão fez esse serviço. E até hoje eu gosto de fazer isso, tanto que recentemente num jogo bem sucedido que a gente teve lá no Terra dos Mundos, a nova São Paulo de Cyberpunk, foi uma adaptação que eu fiz, e isso foi fortemente inspirado por coisas como Temporada de Caça, ou Sampa by Night, que antes também a Dragão fazia. Então é uma edição que eu acho foda.
Pra última, eu separei uma edição, foi a única edição da Dragão Brasil que minha mãe leu. Foi a número 78. Eu lembro que ela saiu uns meses depois de uma situação. Eu tava chat do UOL, saca? Tinha uma sala de RPG no chat do UOL, pra quem não sabe. Joguei muito lá. E alguém mandou uma mensagem assim: quem tiver acordado, né, tiver aqui, depois liga no jornal da que vai estar passando uma matéria sobre uma galera que estão acusando que os jogadores de RPG mataram uma menina. E era aquele caso de Ouro Preto. Sim, sim. Né? E que passou ali na época e foi uma fase meio ruim pro hobby, assim, onde foi erroneamente correlacionado com crime, etc. Uma reportagem bem irresponsável, enfim, que já foi julgada, acusados inocentados, coisa que virou, assim, terminou. Mas na edição 78, eles fizeram uma matéria chamada da Guerra ao Terror, que era explicando RPG para quem não joga RPG. E aí a indicação era: pega essa matéria e mostra pro seu pai, pra sua mãe, pra mostrar pra ela o que é o jogo, etc, pra ter uma opinião. E eu assisti a reportagem junto com a minha mãe. Ela tava acordada na hora. Eu falei: mãe, deixa eu ver uma reportagem que vai passar. Passou e ela sabia que eu jogava, né? E aí eu fiquei com isso, cismado com isso na cabeça, que ela viu, perguntou: não, o jogo que você joga, tal. E aí, depois que eu comprei e vi que tinha essa matéria, entreguei na mão dela. Eu falei: olha, lê essa matéria, tal, não sei o quê. Então, assim, ela foi eu acho que eles fizeram um serviço público naquele momento, sabe? De dar de novo, numa época que é difícil, informação, e eles não eram qualquer pessoa falando, eram pessoas que estavam envolvidas. Eles tinham uma credibilidade, né? Sim, eu podia encontrar matérias em, sei lá, um blog qualquer, mas era uma revista publicada na banca de uma grande editora que já tinha 78 números, quase 100 números. Então era um veículo de mídia com uma certa credibilidade falando daquilo. E eu entreguei para minha mãe ler, né? Então acho que foi um momento importante que eu selecionei aqui. Cara, e curiosamente, isso é muito curioso mesmo, a minha edição também é 78, mas por motivos completamente diferentes. Você tá brincando comigo? Sério? E aí, o que é? Porque a matéria de capa Novos Heróis foi uma matéria que mudou muito a minha maneira de pensar RPG. E é coisa... Você vê como era uma coisa besta. Mas era basicamente uma matéria em que eles falavam das novas possibilidades do que o D&D Terceira trazia. Que o D&D Terceira começou a matar algumas vacas sagradas, né? Tipo, paladino é só humano, agora paladino pode ser qualquer coisa, anões magos, e uma série de restrições que existiam no D&D que o D&D Terceira quebrou. E quando isso aconteceu, teve uma certa polêmica em volta disso, e tinha uma peça opinativa uma matéria, né, na revista, dizendo por que isso era ótimo, por que isso era excelente. Tinha até um conto, se não me engano, de um paladino meio orc, que... Eu acho que dos 3 personagens tinha um mini continho, assim, pra introduzir. Eu acho que tinha, assim. E eu lembro que eles falavam como isso era legal, e como isso abria hipóteses, e como o RPG não estava preso a esses conceitos, e como isso instigava a criatividade, como isso abria novas possibilidades. E essa matéria foi... E eu sempre fui uma pessoa muito apegada ao que o livro diz, e a regra by the book, esse tipo de coisa. E essa matéria, ela me abriu horizontes, sabe? Eu falei, porra, exceções, esse tipo de coisa são legais, e essas possibilidades são boas, e essas vacas sagradas, elas nem sempre servem a um propósito funcional. E isso foi algo que ficou comigo, que anos depois me ajudou muito a me dar bem com jogos como Dungeon World ou Fate, ou jogos mais diferentões, assim. E eu sei que não tem muita correlação uma coisa com a outra, mas foi, pelo menos pra mim, funciona assim. Essa defesa das opções, das possibilidades, não se apega às vacas sagradas. Por muitos anos, até na época mesmo, isso era eles me convenceram disso. Então, quando eu ia jogar RPG, tinha aquela coisa, sabe, mas um anão não faria isso. Por que não? O anão dele pode ser diferente. Foda-se, ele é o personagem principal da história. Ou então, mas que elfo é esse que come carne? Não importa, o elfo dele gosta de carne, foda-se. Sabe, eu defendi esse tipo de coisa na minha mesa, porque esse desprendimento dos estereótipos, e isso trouxe coisas muito positivas às minhas mesas. Então essa edição foi muito importante para isso. Olha aí.
Olha aí. Então, cara, que coisa. No final a gente escolheu a última, coincidentemente a mesma. Puta que Por pariu. motivos totalmente diferentes. Por motivos totalmente diferentes. Bom, mas a gente falou do que foi a Dragão, do que ela tinha. Acho que a gente tentou colocar aqui um sumário do impacto que ela teve na gente, né? Uhum. Você falou e eu concordo. Você até falou geração Dragão Brasil. Eu não tinha parado pra pensar nesse termo, mas é fato, assim. Ela moldou muito do que eu considerava certo ou errado, de como conduzir uma aventura, etc. Por muito tempo, Foi sim. pelas páginas dela. Mas e agora? A revista acabou, né? Os autores contam até 111 números, era isso? 111, embora tenha tido 122 edições. Embora tenha sido 122, mas 111 com o grupo original. Isso assim, Exato. sem contar especiais, teve uma porrada de especial. Sim. Apesar dela falar que ela era a maior, a melhor, a maior e a única, a única ela não era, né? Porque teve revistas que começaram e morreram e a própria editora tinha mais publicações. Eu lembro que tinha meses que tinha 3 publicações de RPG na banca, Tinha né? a revista Tormenta que eles mesmos Tinha uma lançaram. revista só pro cenário nacional, que teve acho que ficou mais de um ano nas bancas. Essa eu comprei todas. Eu também tenho todas. Eu lembro até hoje de uma que tinha a capa de um Cavaleiro da Tormenta, lembra disso? Que sentado que até hoje eu, quando eu leio Do Crânio Negro, não é essa? Então, exatamente, sempre. Eu não lembro se o nome era Crânio Negro, mas o visual era igualzinho ao Crânio Negro. E é um negócio muito maluco, assim, pra você pensar, né? Revista de RPG na banca de jornal já é um negócio meio maluco de se pensar hoje em dia. Aí é que você tinha não uma, mas você tinha até 3, e uma delas era só pra um cenário. É um negócio muito maluco, né? Era outro tempo, outra época. Outros tempos. Mas, enfim, ela terminou, teve a Dragon Slayer, que ficou durante um tempo, depois, de novo, a distribuição em banca tem uma série de problemas, não sei se, com certeza isso influenciou, não sei se foi o único motivo que levou ao final da revista impressa, mas ela ficou assim, e aí, pum, né, começou toda essa coisa do revival da Dragão, e começou com Stranger Things, né, como uma piada, como uma brincadeira. Porque teve Stranger Things, a série da Netflix, e o Marcelo Casaro reparou que a fonte que usavam pro título era a mesma fonte que fazia o nome da Dragão, né? E aí o Trevisan, de piada, fez uma montagem uma capa, né? Como seria uma capa, e foi uma coisa assim tão da gente bater o olho e achar tão nostálgico e tão, cara, seria exatamente assim se a revista ainda tivesse, né? Ela teria esse formato, essa capa, e aí seriam essas chamadas, o mundo invertido para a sua aventura de 3D, né? O Demogorgon e não sei o que lá. E foi uma brincadeira que deu super certo. As pessoas começaram a falar. O buzz que isso teve em rede social, o número de pessoas que deram like, e retweetaram, e Exato, etc. Foi enorme. Buzz suficiente para eles lançarem uma espécie de edição 112 simbólica, né? Que era uma edição com as tais matérias, né? Que eles anunciavam ali na capa, uma adaptaçãozinha, um não sei o que, um monstro para você jogar a ficha do monstro e tal. E que foi colocado no site. Eu lembro que na hora que eles colocaram no site, eu vi que estava lá lançado. Eu entrei, o site estava fora do ar, eles falaram que o site tinha caído pelo número de acessos. Mas acho que isso mostrou para eles a força da marca, né? A gente fala muito sobre marca, sobre fandom, e eles têm uma marca aí que meio que tá no bolso deles, né? Com certeza. O nome Dragão Brasil é um nome forte, um nome cheio de nostalgia, um nome que marcou aí uma geração. Mas eu não achava que isso fosse acontecer. Eles no próprio editorial dessa edição 112, essa edição de Stranger Things, eles falam, né? A Dragão Brasil pode voltar? Não sei, talvez, quem sabe. Aquele papo, tipo, a gente não tá trabalhando nisso, mas nunca diga nunca, né? E foi mais cedo do que a gente imaginava. Pois é, voltou com formato de financiamento coletivo. Ixi, né? Você paga financiamento coletivo recorrente, né? Que o pessoal fala. Então você é o mesmo esquema do Patreon, né? Só que num site brasileiro, que é o Apoia-se, e você paga um valor mensal, né, para eles, descontado da maneira como você quiser, boleto, cartão, etc. E aí você vai receber essa revista todo mês. As
opções para você apoiar, a menor para você receber só a revista era R$7, né? Tinha uma de R$7, tem uma que é de R$12, que você tem a revista, tem um wallpaper, e algumas seções da revista tem comentários dos autores. E você tem o apoio de R$20, que dá também você um acesso a um grupo exclusivo do Facebook, que já está rolando, onde aparecem previews da edição, vai se discutir o que vai ser aportado na próxima, etc. Essa galera vai ter um peso ali na decisão do que vai vir nas próximas revistas. E aí é engraçado porque na época que eu comprava a Dragon Slayer, né, que foi a última, assim, a mais recente, acho que eu estava no 2º e 3º ano de faculdade quando ela parou de ser publicada, eu pagava acho que uns R$15, R$16 em dinheiro da época. Isso 2009, mais ou menos, 2010. Dava mais ou menos esse valor. Então, se fosse pensar numa revista do mesmo jeito, hoje em dia, ia acabar dando o que eu coloquei no meu apoio, né? Eu coloquei o apoio de R$20, etc. Mas o apoio de R$7, se você for parar pra pensar, é um apoio muito barato. Muito, muito barato. Muito barato pro produto, né? E eles tiveram bastante sucesso com essa campanha, né? O financiamento tá bem cedo, tá em mais de R$22 mil. Quando o financiamento foi lançado, ele tinha ele tinha algumas metas, né? E a meta mais cara era a meta de 8 mil, que falava sobre um podcast mensal com os autores. Vale a pena falar que essa revista vai ter a participação dos 3, o Trio Tormenta original, né? Então o Trevisan, Cassaro e o Saladino, mais o trio Ultimate, né? Que é o Caldela, o Nicolas Walt, Gustavo Caldela Brown e o Gustavo Brown. Ah. Que trabalharam na Slayer. Então vai ter toda essa equipe que era das 2 revistas, né? Mais ou menos, reunidas para trabalhar nela. E assim, foi um sucesso estrondoso, né? A meta de 8 mil foi batida em dias, né? Acho que foi no primeiro dia, no segundo dia já bateu. Depois de um tempo eles lançaram metas estendidas. Das 4 metas estendidas que eles lançaram, 5 metas estendidas, 3 já começaram batidas, né? E depois eles deixaram uma última meta que era um quadrinho de 4 páginas, que foi muito clássico na revista. Toda a revista tinha uma história em quadrinho de 4 páginas, autores diferenciados, temas diferenciados. Algumas coisas tinham a ver com Tormenta, muitas não, era um negócio bem, né, away. Foi financiado esse tanto. Agora já tá com, acho que tá com 21 mil e pouco, né, mas... 22 os quebrados. 22 os quebrados. Pra fazer isso. E o que eles prometem para a próxima? Perdão, 23.346. 23.346. No momento desta gravação. No momento dessa gravação, exato. E o que eles prometem para a revista, né? Eles prometem a revista vai estar na pegada da Dragão Brasil original mesmo. Então eles têm uma preocupação em colocar sessão de notícias, sessão de cartas comentadas, dica do mestre, uma sessão de contos, agora os quadrinhos, uma preocupação em fazer as coisas com mais sistemas, inclusive os sistemas novos, sistemas indies, né, que a gente fala independente, e que se você escuta o mestre, você sabe que eu adoro, amo de paixão, né, então Fate, Apocalypse World, Dungeon World, etc, etc. Eles prometem estar mexendo com isso, né, dando um jeito. Participação de pessoas fora desses 6 nomes que a gente falou, no sentido que a parte das notícias do Bardo, acho que ainda vai chamar assim, né, vai ser administrado pelo pessoal do RPG Notícias, né, o PUG, Companhia Limitada. E aí coisas como matérias de RPG independente com o Eduardo Caetano, não sei o quê. E a ideia deles é fazer isso, você poder ter um lugar aberto para pessoa que tiver vontade, souber escrever, tiver uma boa proposta, ser publicado e ser pago pelo seu trabalho. O que é muito bom para profissionalizar o nosso mercado e precisa de uma certa profissionalização. O que você acha que seriam os maiores desafios dessa Dragão Nova? Tipo assim, a gente não tem o primeiro número ainda. A gente tem a capa do primeiro número, para falar a verdade. O maior desafio dessa Dragão Nova é ela ir além da nostalgia. Ela alcançar um público que ela um dia alcançou, de novas pessoas. Esse eu imagino que seja o maior desafio, porque nós, geração Dragão Brasil, como eu falei, a gente vai comprar independente de qualquer coisa.
A gente tem o poder aquisitivo para que, nesse momento das nossas vidas, felizmente, para que R$ 20 não é algo pesado para Dragão Brasil, que é o que é. E é um negócio que você pagar, eu pelo menos pagaria, e eu acredito que você também, nem que fosse só para deixa os caras, uma hora vai vir alguma coisa que me interessa, ainda que nessa uma queda edição não tenha nada que eu acho particularmente interessante. Sei lá, pra mim valeria esse valor, vale pra eu ler a sessão de cartas respondidas Nem que pelos... seja uma revista que não vai abordar nenhum sistema que eu jogo, que eu não vou usar nenhuma matéria, ainda assim valeria a leitura. Vale a pena, exatamente. Então, pra gente, que é da geração Dragão Brasil, eu acho que A gente já tá ganho. já tá ganho. A gente já tá ganho. E eles vão ter que fazer um trabalho muito ruim, o que não vão fazer, porque é um time muito competente, para perder para não se perder, né? Para perder esse público, chegar num ponto que a gente não queira mais apoiar. Agora, sair deste público, alcançar toda essa geração que não cresceu com o Dragão Brasil, ou um público novo que está entrando no mercado agora, que está começando a se interessar por RPG, eles não têm mais a vantagem de estar na banca de jornal, de estar ali num ambiente que a pessoa vai comprar, como aconteceu comigo. Eu quero uma revista de Dragon Ball, vou levar isso aqui, e era Dragão Brasil. Isso eles não têm mais agora, eles estão na internet, estão num ambiente muito específico. Então eu acho que esse é o maior desafio da revista, ela se tornar maior do que uma grande nostalgia trip para todos os envolvidos, consumidores e produtores. Ganhar um público novo, você tá falando. Exato, ganhar um público Ganhar novo. um público novo. Esse eu acho que é a grande dificuldade. Eu acho que eu adicionaria aí, não é uma... E isso eu acho que é uma dificuldade, uma coisa que eles têm que lutar, mas uma coisa que eles se tornaram, não que eu acho que é mirado para isso, mas uma coisa que eles foram, e eu não sei se hoje em dia eles, não é por competência, é porque o mundo mudou mesmo. Sim, sim. É se eles vão ser capazes de dar esse senso de comunidade, sabe? Todo mundo lia Dragão, e aí vinha Dragão, e aí todo mundo tinha, sabe, eu li, você leu, a gente tinha assunto para comentar, saca? Uhum. E aí você meio que formava esse senso de comunidade, ela era como um pivô para isso, né? E hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, a gente fala que tudo é muito pulverizado em matéria de RPG, né? São muitos blogs, etc. O RPG se tornou muito plural. Não é só aqui, é lá fora também. É só você entrar na Drive-Thru RPG e você vê a quantidade de títulos, etc. Mas será que a presença da Dragão novamente ela tem esse potencial de se tornar esse agregador, esse centro, dar esse senso de comunidade de novo, alguma coisa nesse sentido? E mais, ela era uma formadora de opinião, ponto, né? Será que ela ainda pode ser isso? Ela ainda pode ser formadora de opinião? Porque hoje em dia, é aquela coisa, a gente tem muita gente dando opinião. O Escuta do Mestre é isso, né? Uhum. É a nossa opinião sobre RPG. E tem 1 milhão de canais que estão fazendo isso no YouTube. E tem outros podcasts dentro e fora do Brasil. Será que a Dragão ela consegue se tornar isso? Ela se tornará mais uma no meio dessas? Ou ela se tornará proeminente? Vai se destacar no meio, entre esses formadores de conteúdo, esses formadores de opinião, ela vai se destacar, ela vai ter um peso diferente. Não acho que tal qual ela tinha antes, mas será que ela consegue isso? Não que eu acho que isso vai ser mirado, mas são duas coisas que eu gostaria muito de ver, né? De É difícil saber responder isso. chegar. Curioso para ver como é que eles vão ter esse mesmo papel. E mais ainda, a gente falou de influência dele no hobby, né? A gente falou deles darem suporte para um sistema e aquele sistema vender mais. Será que e a gente vai ver isso se refletir aqui? A gente vai ver, sei lá, estamos fazendo tá tendo financiamento agora do Shadows of the Demon Lord. Uhum. Matéria que, aliás, já foi anunciado que a primeira dragão a primeira nova dragão, né, dessa retomada, boa, retomada é um bom tempo. Vai ter uma matéria sobre Shadow of the Demon Lord, mas o financiamento coletivo tá acabando, né? O jogo já tá lá e tal. Mas será que, por exemplo, vai ter matérias sobre Shadow of the Demon Lord? Vão ter coisas sendo publicadas nisso? E isso vai fazer o jogo... vai dar mais destaque pro jogo? Vai fazer o jogo ganhar mais espaço? Outros RPGs isso seria... podem servir disso? E mais, e quando for aparecer um grande financiamento coletivo
algum outro grande título sendo trazido para o Brasil, e aí eles apostarem antes de começar o financiamento uma matéria na Dragão, ou uma aventura sendo publicada na Dragão. Será que isso vai impulsionar as vendas? O quanto isso vai impulsionar? Ela vai se tornar uma ferramenta para isso? Eu espero que sim, mas é difícil de prever esse tipo de coisa toda antes mesmo da primeira edição sair. O que eu acho que vale a pena a gente fazer é daqui a um ano a gente voltar e ter um estudo do mestre sobre, depois de um ano, o que a Dragão voltou. E aí? E a gente vai analisar muitas dessas perguntas e ver se a gente acha respostas para elas. Você tem alguma coisa que você gostaria de incluir na Dragão? Pode ser uma meta expandida, pode ser alguma sessão nova. O que você gostaria de... Além do que ele já fosse anunciado, né? O que você mais gostaria de ver? O que você colocaria? Olha, além de tudo isso, poderia ter tal coisa. Isso é muito pessoal pra mim, tá? É uma resposta egoísta. Manda ver. Mas eu gostaria de ver uma sessão que avance a metaplot de Tormenta. Ah, como era o Gazeta do Gazeta Reinado. do Reinado? É. Ah, isso eu acho que não é nem tão distante assim da realidade. Porque, querendo ou não, o Gazeta do Reinado ainda é publicado lá no site da Jambô. Então é até uma coisa possível, assim, não é tão diferente, tão estranha. É lógico que o Gazeta do Reinado não avançava, assim, oh meu Deus, né? Eram pequenas coisinhas. Mas enfim, Mas tinha eu uma gostaria de possibilidade. ver o cenário dele sendo cuidado nesse sentido. E o que eu falei antes, eu gostaria muito de ver uma São Paulo by Night moderna, atualizada, para São Paulo de hoje em dia, para as coisas que a gente tem aqui hoje em dia, de coisa. Seria bacana. Tem uma meta expandida que foi batida que eu fiquei muito feliz, que era uma com essa pegada, né? Que era de você pegar matérias clássicas e readaptá-las para sistemas modernos. Então, sei lá, Ghost in the Shell saiu. E agora a gente coloca uma adaptação e tem Ghost in the Shell pra Fate também. Seria uma parada muito legal de se ter. Concordo. Pegar essas matérias clássicas, assim, que foram matérias de capa, matérias importantes, trazer, né? Eu tenho uma coisa que eu fiquei. Não, é assim. Já que a gente tá falando de desejos, extrapolações e etc. Lembra que eu comentei sobre. Teve a Dragon Fest, né, no número 100. Eu acho que se eu puder extrapolar alguma coisa, e já que a gente tá falando de tudo isso e tal, e já que tá nessa puta nostalgia, se de repente de alguma forma a revista contribuísse para você ter um novo encontro de RPG grande em São Paulo. Imagina tipo um revival do encontro internacional, assim. Seria legal. Trazendo um convidado internacional. Tem o World RPG Fest e tal, mas São Paulo agora Diversão tá sem. offline. Exato. Tem o Diversão Offline do Rio, tem o World RPG Fest em Curitiba, né? Eu acho que é no sul, não lembro onde era. No sul. E aí, talvez se tivesse alguma coisa assim em São Paulo, talvez, né? Talvez vindo aí devido ao sucesso ou com alguma coisa relacionada. Seria uma coisa que eu gostaria muito. Em matéria de matérias mesmo da revista, eu acho que eles já cobriram mais ou menos o que eu queria. Vai ter contos e quadrinhos, né? Então, não posso pedir mais do que isso. E podcast, né? E podcast. Tem uma coisa também que eu ficava querendo, que era se talvez ao final de um ano eles pudessem fazer um compilado das melhores matérias e lançar em uma versão impressa. Isso, cara, isso me dá. Isso eu esqueci de falar. Se alguém estiver ouvindo, faça uma versão anual, tipo, bonita, capa dura, papel maneiro, que, sei lá, eu não sei quantas pessoas, mas eu digo por mim, eu pago o que vocês pedirem. Não, e eu pensei meio como, não estilo de distribuição em banca, mas livreto Não, mesmo, exato. vendido no site deles, etc. Você né? print on demand. Pode ser, capa dura. Eu nunca faço questão da capa dura, né? Mas pode ser capa dura, sim. Eu pagaria se fosse capa dura. Eu compraria ao final de um ano, ter as matérias mais votadas. Se fosse capa mole, eu não compro. Se for capa mole, não. Eu não compro mais livro que não tenha capa dura, porque estraga muito rápido, não fica bom na minha estante, então Entendi. eu evito. Entendi. Mas eu compraria, imagina, faz uma votação no grupo lá, no grupo fechado,
define as melhores matérias no decorrer de um ano, que seja, né? A melhor disso, a melhor aquilo, o melhor quadrinho, o melhor não sei o quê, e lança, pau, né? Uma versão pra comprar. Puta, eu acho que seria fantástico. Uma vez por ano, pra você comprar, ter aquilo na sua estante, Dragão Brasil Anual número 1. Que mais, Chess? Conclusões, considerações finais? Eu acho que é isso, acho que todo mundo fica muito feliz de ver a Dragão retornando. Eu acho que tem muito potencial. Eu acho que o mercado pede um ponto centralizador que a Dragão pode se tornar. E uma coisa que a gente falou antes, assim, eu não sei se a Dragão vai ser toda essa formadora de opinião toda, esse tipo de coisa, mas com certeza a Dragão vai dar temas para discussão. A Dragão vai agitar a comunidade que consome, que a consome, no sentido de que a gente vai... Eu não sei se eu e você vamos ver a Dragão e vamos chegar depois e falar, cara, você viu tal matéria que vamos usar, vamos jogar. Mas eu com certeza vou chegar para você e falar, cara, você leu na Dragão? Você viu aqueles que eles falaram? Ideia interessante, o que você acha disso? Discutir sobre tal tema que eles abordaram na Dragão também. Isso com certeza vai acontecer. Então acho que pelo menos por esse aspecto, e acredito que por outros, a gente vai ter um bom momento para o RPG Nacional. Gosto muito de ver a Dragão de volta. Eu tô com o Chess nesse sentido da figura centralizadora, né? Que a gente fala que tá tudo muito espalhado aqui no Brasil. Como outro dia eu tava comentando, eu consumo muita coisa de RPG, mas eu cheguei à conclusão que eu tô lendo poucas matérias, ouvindo pouca coisa, assistindo pouca coisa em português sobre RPG. Porque a maior parte do que eu tô consumindo é gringo, né? E são visões diferentes. Apesar de muita coisa você, óbvio, aproveitar, o hobby é o mesmo, etc. São visões diferentes, são mercados diferentes, são perfil de jogador e de grupo de jogo diferente. Não é nada contra aqueles que produzem esse material no Brasil. Não estou falando que não tem. Eu sei que existe, tem um monte de gente. Né? Tem o pessoal do Formação Fireball, tem o pessoal do Roda, tem o RPG Notícias, Rolando 20. Tem todos os pessoal das streams, o Tear dos Mundos, o Perdidos no Play, o Azecos, o Rolo da... Tem muita coisa sendo feita aí. Mas opinião sobre RPG, matérias, discussões, eu acho que não tem tantas, e eu vi que eu tô consumindo muito mais coisa fora, então eu realmente queria alguma coisa aqui nacional, e isso tá vindo por todos os lados, né, pra gente. Então, puta, eu acho fantástico. O Chess já falou, a gente não é o público que precisava ser ganho. Se a revista tivesse muito menos conteúdo do que eles anunciaram, eu já seria o público ganho, né? Uhum. Então, assim, lógico, eu adorei a volta, né? E espero que continue, né? Espero que fique aí muitos anos. Vou acompanhar. A gente provavelmente vai fazer esse episódio de um ano depois que a Dragão saiu. Podem contar. Vai sair 12 edições. Antes de sair a 13ª a gente faz. Eu não sou de fazer promessa aqui no Escudo do Mestre, mas eu vou fazer. Ok, tá prometido. Não então, sou, cara. Poucas vezes. Geralmente você faz a promessa, eu fico, não promete. Mas eu vou fazer essa promessa, porque parece uma coisa muito maneira da gente fazer depois de um ano, a gente fazer um passar e um review do que aconteceu. Um ano de Dragão de volta. Mas é isso aí. Beleza? É isso aí. E vamos lá, espero que agora o Dragão Brasil, voltando aí com o grande dragão ancião, consiga mexer nesse mercado que tanto tá aí. E é isso, ouvintes. Espero que tenham gostado das nossas opiniões sobre o Dragão Brasil. E lembre-se sempre, podem até ter podcasts melhores por aí. Mas só aqui no Escudo Mestre você tem esses dois velhos, né, praticamente, destilando sua nostalgia sobre essa revista. É isso aí, gente. Então, até a próxima e nos vemos em menos 6 meses. Até mais, ouvintes. Tchau, tchau.